Você está escutando mais um CDQ Cast. Tudo o que acontece nos eventos da Casa dos Quadrinhos, você escuta aqui. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Inicia-se agora mais uma CDQCon, né? Mais uma feira de quadrinhos, né? Feira de Quadrinhos da Casa de Quadrinhos, que era um nome muito longo, por isso a gente teve esse rebranding. Que agora é CDQCon. E a gente já fez a abertura inicial, mas esse evento, ele é, através da edital da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura. Então, muito obrigado de novo, ao Estado, ao município e à Secretaria de Cultura por dar espaço, por dar condições para a gente realizar esse evento e agradecer à Biblioteca Pública, Biblioteca Estadual, novamente por dar espaço para nós, Hoje um espaço mais estruturado, porque a primeira edição que aconteceu desse evento aqui, que foi a 5ª edição da Feira de Quadrinhos, ela aconteceu no momento que o anexo estava em reforma, estava quase pronto para ser entregue após a reforma. E a gente aprendeu muita coisa e estamos aprendendo novamente com esse evento. E como a Nami comentou, a gente está com esse rebrand, E esse rebrand, ele tem muito sentido para a gente e a gente vai tentar trazer parte dessas informações, mas eu vou pedir, vou apresentar as pessoas e vou pedir também para que o Afonso Andrade fale um pouquinho sobre essa relação com a biblioteca e a relação com os quadrinhos. Mas primeiro, Cris, por favor, se apresente. Boa tarde a todos que está começando e inaugurando essa edição do evento aqui com a gente. Nós estamos muito felizes porque a gente está abrindo um leque que a gente fala que é de narrativa visual de modo geral, e a gente está, esse ano, o foco da temática, acho que o Fabrício Anam pode falar um pouco mais, está associando a música mineira também ao evento, a temática desse ano. A gente também quis dar um clima de praça mesmo, assim, na arte, em tudo, esse clima bacana de conviver numa praça, nesse tipo de espaço. Então, eu acho que isso é uma coisa que era legal falar sobre a CDQCon esse ano. E a minha função aqui de ajudar a criar essa cola aqui da equipe. Cada um tem um perfil agregador muito diferente um do outro. Ainda tem pessoas importantes da equipe que não ia caber aqui nessa mesa redonda, nem ia dar tempo de todo mundo que é o coração do evento fazer ele acontecer. E como eu estou mais com a parte da Casa dos Quadrinhos, é muito feliz ampliar um espaço que vai além do que a casa representa para ensino de quadrinhos e artes visuais. Uma das razões do rebrand para a CDQCon é ampliar as formas de comunicações para novas mídias, para novas formas de contar histórias que vão além ou vão a partir da história em quadrinhos. Então, isso, muito feliz de a gente, desde o último, já está começando esses passos. E mais feliz ainda estar contando aqui com o Afonso, falando um pouquinho sobre não só histórias do Festival Internacional de Quadrinhos, que é uma das razões óbvias de convidar ele, mas também é uma pessoa que vem acompanhando eventos não só em Belo Horizonte, mas também em outras cidades que a gente já se encontrou, desse histórico de eventos de quadrinhos, mangás e afins. O Gabriel, que está aqui no público também, tem uma grande visão desse panorama, então é legal a gente poder abrir esse bate-papo, não só específico da CDCon e da temática da CDCon, mas também esse diálogo que esse tipo de evento permite, e que daqui a pouco tem o Festival de Quadrinhos também. Aí eu vou puxar para o Afonso Andrade. Boa tarde, gente. Obrigado aí pelo convite, para participar do evento, e é uma alegria muito grande estar aqui, porque o evento ele é fruto de um projeto aqui da biblioteca, Quando eu vim para cá em 2016, eu sou funcionário da Prefeitura e do Estado, E quando eu fiquei um tempo afastado do Estado. Eu trabalhava em outro setor, na Lei de Incentivo à Cultura do município, do Estado. E eu fiquei um tempo fora. Quando eu voltei, fiquei de licença e tudo. Quando eu voltei, eu já trabalhava com o FIC
E aí, né, por exemplo, vou para a biblioteca e acho que não quero voltar para a lei de incentivo e vou para a biblioteca, que é um lugar que eu gosto, que eu frequento desde que eu tenho 14 anos, né? Isso há muitos séculos atrás. Então, outro dia achei minha carteirinha de biblioteca, era o número 1300 e alguma coisa. Assim. Então, aí a proposta que eu fiz foi, vou tentar então, né, unir o que eu já faço na prefeitura com a biblioteca. Então, propus na época de se criar na biblioteca um espaço geek. Um espaço onde você tivesse quadrinhos, tivesse jogos, né, pudesse ter encontros, clube de leitura. E a ideia foi, na hora, o diretor na época, o Lucas, não esse Lucas atual, né, o outro Lucas, ele acatou, achou muito legal a ideia, a Alessandra também, que estava na direção da biblioteca, e a gente foi construindo o projeto, né? Como sempre, né, o dinheiro pouco, as dificuldades muitas, mas o projeto ele foi sendo construído, né? A gente, em vários momentos, teve o apoio aqui da Casa dos Quadrinhos, tivemos apoio de algumas editoras que mandaram aí acervo pra gente. E né, ano passado foi finalmente inaugurado o espaço, né? Que ele funciona onde está sendo ali as oficinas. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, ele não vai estar funcionando no final de semana, porque a biblioteca ainda não abre durante o final de semana. Ela vai estar aberta aqui, esse espaço para o evento. Mas a partir de segunda-feira, quem quiser fazer a carteirinha, pegar quadrinho emprestado para ler em casa. Então, é um espaço muito legal. E foi muito legal também a casa, né? O CDQ ter vindo para cá, ter ocupado esse espaço que também foi inaugurado aqui, né, debaixo aqui dessa passarela, né? E que ficou um espaço muito legal para fazer esse tipo de evento, de feira, de encontro, de bate-papo, de oficina. Então a gente fica muito feliz em ver que o quadrinho em Belo Horizonte, aos pouquinhos, ele vai ganhando mais espaço, vai ganhando outros lugares, né? Não fica só restrito ao FIC, né? Porque quando eu entro aqui num espaço desse e vejo gente ali vendendo quadrinho, vendendo material gráfico, pessoas que eu nunca vi na minha vida, porque a gente não dá conta mais. Isso que é muito legal em Belo Horizonte, né? A gente não dá conta mais de conhecer todo mundo. Antes a gente, né, sabia quem era quem, passava ano, entrava ano, mudava um ou outro, né? Mas era meio que as mesmas pessoas. Então, digamos assim, essa minha ignorância em relação às pessoas, porque a gente não consegue conhecer todo mundo, né? Não consegue estar atento a tudo, ela é muito boa, porque daí vem as surpresas, vem as coisas novas. Então, eu fico muito feliz, né, de poder estar conhecendo gente nova, e o quadrinho está ocupando um novo espaço aqui em Belo Horizonte. Então, isso é muito importante. Obrigado, Afonso. É interessante assim, que quando o Cristiano comenta sobre a CDQCon e a Feira de Quadrinhos da Casa, e o Afonso fala sobre o desenvolvimento desses projetos no espaço da biblioteca, com o FIC, com outras ações culturais, né? Os próprios centros de cultura também, né? Recebendo atividades. Isso cruza muito com a minha história também, porque eu parto de um momento que eu sou leitor, que eu sou fã de quadrinhos, que eu começo a me interessar em trabalhar com ilustração, com desenho, envolver, e aí os principais pontos de referência eram esses espaços, né? Então eram os eventos, as bibliotecas, muitas delas também dentro de escolas, né? Então, assim, esses espaços são importantes para a formação de leitores e também agora, principalmente, com a formação de profissionais ou de entusiastas que lidam com o quadrinho de uma maneira um pouco diferente do consumo, né? Às vezes é como um agente cultural, às vezes é como um criador, um produtor. E eu acho que nesse palco aqui, nesse momento, a gente tem quase que todos os perfis aqui, né, completos. Então, meu nome é Regis Luiz, eu trabalho com a CDQCon, já tem 3 edições, né? A primeira virtualmente, a segunda aqui, agora essa terceira, mas eu já tenho uma relação com a Casa dos Quadrinhos, né, no espaço cultural da Casa dos Quadrinhos, desenvolvendo exposições e atividades. Já durante muito tempo, em parceria com a Val Armanelli, eu fiz o Dia do Quadrinho Nacional, que também já ocupou esse espaço, né? Acho que foi exatamente na hora que você estava desenvolvendo o início desse projeto. Foi muito interessante utilizar o espaço. Eram outras configurações, mas foi muito legal.
E o FIC, que eu acho que é a parte inerente de qualquer pessoa daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Porque é um eixo principal de conexões, assim. Então, e nesse momento a gente está querendo transformar a CDQ-Com em um projeto que vai abraçando cada vez mais outros públicos, né? E aí com isso eu vou trazer o tema da música, né? Para a gente debater, mas eu gostaria de conversar com a Nami, né? Dela se apresentar e falar dessa relação dela também com o espaço, com os eventos, e o Fabrício também, já deixando um gancho para o Fabrício falando sobre essa relação com a música. Eu vou deixar para o Fabrício falar um pouco mais sobre a relação com a música, mas eu acho muito interessante que a gente não consegue falar de quadrinhos em Belo Horizonte sem citar o FIC. E eu vou dizer que eu sou muito, muito grata à existência do FIC, porque sem ele eu não estaria aqui. Eu descobri a cena de quadrinhos no FIC em 2011, porque a minha mãe queria pegar o autógrafo do Maurício de Souza, não era nem eu. E seu pai conheceu sua mãe no FIC, eles se casaram e você está aqui hoje por causa disso. Não, essa história aí não. Droga. Mas é uma fanfic possível. É uma fanfic possível. Infelizmente não aconteceu, eu queria muito que eu pudesse contar essa história, mas a verdade é que eu descobri o FIC em 2011. E enquanto a minha mãe estava lá na fila durante 4 horas para pegar o autógrafo do Maurício de Souza, ela deixou a gente solto para correr atrás e ver o que tinha na feira. E foi aí que eu descobri o mundo dos quadrinhos independentes e eu me apaixonei. E eu tô aqui hoje por causa do FIC, então sou muito grata. A minha relação com o CDQ-Com, eu já estive em todas as partes possíveis dessa feira, gente. Eu já fui aluna participante como voluntária, eu já fui público, eu já dei oficina e hoje em dia eu estou na produção técnica, então é muito bom estar aqui para eu poder participar dessa, mais uma parte dessa feira, que eu também tenho um carinho muito grande, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive exatamente trabalhando em feira. Eu fui uma das artistas que estava nesse corredor dos artistas, junto com um tanto de outras pessoas, e eu encontrei o meu lugar ali. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, é participar desses eventos, participar de Artes Alleys. Então, poder estar aqui ajudando a organizar e trazer essa experiência para mais gente, para poder trazer uma experiência legal para quem está começando, ou então mesmo para quem já está estabilizado e quer um evento legal, é muito bom poder estar aqui. E eu vou jogar a palavra agora para o Fabrício para ele poder falar um pouco mais do relacionamento com a música que a gente está tentando trazer para essa edição como um diferencial. Nami não só está na produção técnica, mas ela também faz parte da equipe de curadoria da CDQ-Com, né? Ela participou do ano passado com a gente como estagiária, staff contratado. E é importante a gente falar isso, assim, que a gente via, e aí já fica o agradecimento à Nami, toda a equipe e o trabalho duro de toda a equipe, mas vou falar especificamente da Nami, porque ela é um caso especial que na última edição a gente viu os olhos dela brilhando, assim, correndo atrás, resolvendo as coisas, ajudando, sem a gente precisar, sem precisar acionar ela. E na nossa primeira reunião de feedback da feira, da última edição de feira, a gente falou, gente, a Nami tem que estar junto da gente, ela tem que ajudar mais, ela tem que ter mais esse espaço, essa voz para contribuir, e grande parte do sucesso da feira que a gente vai ter este ano, com certeza se deve a ela, nas suas sugestões, as suas críticas, as suas ideias maravilhosas. Nami é um pedaço super importante da equipe. Tá inflando meu ego. Aumenta o salário dela aí, Cris. Mas falando isso, né, meu nome é Fabrício Martins, eu estou com a CDQ-Com também, já tem 2 edições. E além de agradecer a equipe, já puxei saco da Nami, agradecer Regis, agradecer Cris também por todo esse trabalho. É um trabalho longo, a gente está mais de um ano conversando sobre essa feira, a gente teve que fazer um adiamento estratégico ano passado. A gente tem certeza que esse adiamento foi para o melhor e a gente espera que vocês todos tenham uma ótima feira. Gostaria de agradecer também, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, que viabilizou essa feira através do edital de multilinguagens. Agradecer a Secretaria Estadual de Cultura, por meio da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, que sempre nos recebe aqui com tanto carinho. Além dos parceiros também, a gente vai falar um pouco da programação antes de terminar, mas já fica a dica, a gente agradece aqui a Lu do Café, RPG Girls, está ali, ó, arrasando na cobertura, Panini Points e a PUC Digital também, que abraçaram essa ideia com a gente desde o início, além de todos os prestadores de serviços, professores da casa, artistas que abraçam essa ideia.
uma ideia que esse ano foi especial. A gente estava negociando, conversando aí há um ano atrás sobre a sexta CDQCon, e uma das propostas dessa feira, e trazer essa feira para um espaço tão legal quanto a biblioteca, é procurar entender novas formas de furar a bolha, né? Porque a gente sabe que quadrinista consome quadrinista, artista consome artistas, mas para a gente é muito importante também esse trabalho de formação de público que eventos como esse exercem. E como a gente estava pensando em como atrair cada vez mais um público diferenciado e interessado para o mundo dos quadrinhos, a gente elencou ali alguns temas, e o que mais nos atraiu os olhos foi a música. Vários de nós temos influências musicais nas nossas criações de trabalhos, seja na parte de criação de ideia, de narrativa, seja na hora de estar ali na prancheta, desenhando, escutando suas bandas favoritas, e nas mais diversas formas. Então a gente resolveu que a gente gostaria de fazer uma homenagem à música, e especificamente à música mineira. Minas Gerais é um caldeirão de talentos musicais maravilhosos, que tem uma variedade incrível de artistas, né? Desde os clássicos como Clara Nunes, Nilton Nascimento, que é mineiro de coração, o Clube da Esquina, Ari Barroso, os músicos, compositores e bandas que fizeram bastante sucesso aí na década de 90, 80, Patufu, Skank, Jota Quest, as bandas de rock como Sepultura, Cartoon, Metal, Eminence, Caráter, e novos talentos também, que estão surgindo no cenário agora. Augusta Barna, Orquestra Típica de Lhamas, e o movimento tão bonito que a gente está criando no carnaval aqui na cidade. A galera do rap, como Djonga, Fabrício FBC, Marina Lima, Lamparina. Então a gente convidou todos esses artistas para participar da feira, e eles toparam esse convite. A gente conseguiu conversar e fechar esse acordo com 18 artistas, e em seguida a gente convidou 20 artistas de Minas Gerais também, chamando eles para criar histórias em quadrinhos inspiradas numa música de Minas Gerais. O resultado disso foi uma grande coletânea de histórias, são 18 histórias, que a gente está fazendo o lançamento aqui na feira de um livro chamado Quadrinhos Sonoros. Ele vai estar disponível para vocês no balcão de informações e nas mesas dos artistas. E é uma riqueza muito grande de talentos. Assim, ficou um trabalho maravilhoso. A gente teve a graça, vou puxar o saco de outra pessoa da equipe aqui, de ter conosco Regis Luiz, fazendo a diagramação e projeto de design do livro. Para quem não sabe, Regis é vencedor do troféu HQ Mix para design de obras, um trabalho que ele fez com um artista aqui de Minas Gerais também, que é o Dan Bretas, que também está no livro, e o livro ficou maravilhoso. Esse mesmo livro a gente está realizando uma exposição que está aqui na Passarela Cultural da Biblioteca, só subindo as escadas, vocês vão poder conhecer aí alguns materiais originais e pranchetas ampliadas desses trabalhos. Está muito lindo, fica o convite de todos vocês, não só a passar na mesa de todos os artistas aqui do corredor, mas conhecerem o Quadrinhos Sonoros, visitarem a exposição. Fiquem atentos à nossa programação e bem-vindos à sexta CDQCon. Ótimo. O Fabrício falou muito bem do Quadrinhos Sonoros. Eu acho que o Quadrinhos Sonoros tem essa conexão com os novos públicos, né, que a gente estava querendo trazer aqui. Aí até complementando, para quem não conhece os músicos, os artistas ou as músicas, a nossa exposição ela tem a trilha sonora. Então, além de conhecer os artistas, vocês vão poder ouvir as músicas. E para quem não está aqui presente ou para quem quer compartilhar, tem o Spotify com Quadrinhos Sonoros, né? Então, tudo muito bem organizado, né? Acessível ali para que todos os artistas possam ser conhecidos, né? E divulgados também. Regis, perdão. Faltou um agradecimento muito importante. A feira esse ano conta com todos os painéis com a presença de uma tradução em Libras. Então, palmas por gentileza. Nosso esforço em tornar cada vez mais
nossos eventos acessíveis. Nós estamos aqui contando hoje com o Jonathan, que vai estar acompanhando a gente. Ótimo. Bom, então, dando seguimento aqui na nossa conversa, na tentativa de trazer novas mídias, novas formas de pensar sobre a arte e a relação com o quadrinho, a Casa dos Quadrinhos já tem isso dentro do seu cerne, né? Por conta do desenvolvimento dos cursos, por conta da associação com a comunidade diversa de artistas, né? Inclusive também com a música. E ao desenvolver essas atividades aqui com o CDQCon, a gente percebe que a biblioteca também tem esse interesse em desenvolver uma relação com outros artistas ou com outras linguagens. Então, a gente, dentro do Espaço Geek, além de quadrinhos, tem board games, né, jogos. Eu acredito que, posteriormente, daqui a algum tempo, possa ter uma relação também com audiovisual, né? E o FIC também já teve essa conexão, né, com outras vertentes artísticas. E aí, Afonso, eu gostaria que você pudesse falar um pouco dessa experiência de tentar trazer o além dos quadrinhos, ou a partir dos quadrinhos, para trazer esse público novo, né? Talvez assim, a sua própria história possa ser essa relação com o espaço, com a biblioteca. E se você tiver alguma experiência que você gostaria de passar, né, de repassar aqui para as pessoas, eu acho que seria interessante também. Eu acho que quando a Nami estava falando, era uma coisa que eu estava querendo puxar mesmo, de como ela começou e como é que ela está aqui agora, que ela é uma pessoa cabeça da produção mesmo, e isso foi muito decidido pelo empenho dela nos últimos anos. E hoje a gente tem voluntários começando aqui com a gente, que a gente selecionou, teve reunião online com eles, conversou com eles sobre serem voluntários no evento desse. E eu e o Afonso já estamos nisso há mais de 20 anos. Então, assim, amanhã tem um bate-papo, provavelmente o Nitro deve estar, que a gente vai fazer um bate-papo da inteligência artificial, o que está de bom, o que está de ruim, o que vai ajudar, o que vai atrapalhar. Então, esse tipo de avanço, tanto dos novos voluntários, novos talentos, novos assuntos, é uma coisa que tem que sempre, né, andar para frente. E eu, Afonso, a gente está mais de 20 anos nisso. E aí eu ia te perguntar um negócio similar, né? Porque uma das coisas mais legais do Festival Internacional de Quadrinhos é que ele é um festival internacional de quadrinhos. Ele não é Anime Fest, ele não é para promover coisas de streaming, não é para vender brinquedo, não é para... É um festival internacional de quadrinhos para quadrinistas. Aí eu queria ver esse balanço, assim, um pouco dentro do que o Regis... Era o que eu estava querendo perguntar para você, né, que está acompanhando esse processo de mudança social, mudança tecnológica, e a gente começou com tudo, era só aqueles quadrinistas. O quadrinho, ele tem uma relação, né, com outras mídias, praticamente desde a sua criação, existência, né? Lembrando que o quadrinho ele vai surgir como mídia, né, ali, principalmente com o desenvolvimento, né, dos jornais, dos grandes jornais, né, ali início do século XX, final do século XIX. É ali que o quadrinho começa, né, a se impor como mídia, mas ele vai ter uma relação muito grande, né, desde o início com o cinema, por exemplo, né, com a fotografia, com a literatura. E a gente sempre tentou trazer um pouco disso para o FIC, mas sem deixar que o festival perca a sua essência como um festival de quadrinhos. O FIC ali na virada, no meados ali do início dos anos 2000, 2009, 2011, havia até uma, eu não vou falar pressão, né, mas havia uma expectativa de que o FIC meio que abraçasse aquela tendência que já estava acontecendo de festivais geeks, né? Festivais aí que abrangessem outras mídias de uma maneira mais equilibrada. Então que é o que acabou virando a CCXP, não é? Basta lembrar que um dos principais sócios da CCXP era alguém que trabalhava conosco no FIC, né? O Ivan Costa. Ele foi durante muito tempo curador de exposições do FIC, também era a pessoa que nos ajudava a trazer convidados, principalmente ligados à produção de quadrinhos de super-herói americano, né? Então havia essa expectativa. A gente chegou a receber, em 2013, a gente chegou a receber aqui um pessoal da Disney,
E eles vieram conhecer o FIC porque é o que havia, o maior evento, né, na área, e então havia essa expectativa. Mas por a gente ser um evento que não depende de venda de ingresso, né, a gente ser um evento que não depende de marketing junto por exemplo, a indústria de cinema, alguma coisa assim, é um evento público, realizado com recursos públicos, né? Mesmo que ele tenha incentivo, geralmente é incentivo através de lei de incentivo, né? Que no final das contas é um recurso público também, porque é o imposto que aquela empresa deixou de pagar, então era um dinheiro que viraria imposto, então não deixa de ser um recurso público indireto, e com isso a gente conseguiu sustentar a existência do festival como um festival de quadrinhos. E isso se deve muito ao mesmo tempo se deve também a uma precariedade que havia no país de festivais de quadrinhos. Mas a partir ali, né, do FIC, e o FIC ele gera vários filhos, né, o principal deles é o Festival de Quadrinhos, a Bienal Internacional de Quadrinhos de Curitiba, que começou como Gibicon, depois acabou virando o Festival Internacional, a Bienal Internacional de Quadrinhos de Curitiba, é um evento bienal também, que tem acontecido, se não me engano, desde 2010, acho que 2010 foi a primeira edição, e então também já é um evento longevo, mas é um evento particular, apesar dele ter apoio da Prefeitura de Curitiba ou do Governo do Estado, mas ele é um evento privado. Mas ele parece com o FIC na programação, evento gratuito, né? Então ele tem essa cara assim, de grande evento popular. E começou a pipocar, né, eventos geeks, eventos de quadrinhos por todo o país, né? A gente tem hoje um grande evento no Nordeste, João Pessoa, né, Imagineland. É um evento que vai para a sua segunda edição, um evento gigante. A gente tem eventos no sul do país, a gente tem eventos no norte agora, né? O pessoal lá da Amazônia vai ser até agora, se não me engano, foi há pouco tempo, um evento em Manaus de quadrinhos também. Então, a gente fica muito feliz de ver que o festival, que durante muito tempo meio que carregou essa tocha e essa bandeira meio que sozinho durante um tempo, né? Ali entre 99, 2000 e pouco, né? O FIC era quase que o único festival grande que existia no país. Hoje a gente já tem outros, né? Não só de quadrinhos, mas de cultura geek, né? Festivais que abarcam outras mídias. Mas o FIC sempre tentou trazer de uma maneira mostrando como é que o quadrinho se relacionava com outras linguagens. Então a gente sempre teve atividades, bate-papos relacionados a cinema, né? No último FIC mesmo a gente teve, inclusive na rodada de negócios, que é um evento do FIC que reúne editores e quadrinistas, a gente trouxe um estúdio de animação, dois estúdios de animação para conversar com os quadrinistas, né? Porque muita gente de quadrinho trabalha também com animação, né? O Cris aqui que tem muita experiência nessa área, sabe? Há essa ligação muito forte. A gente também sempre trabalhou com literatura, seja em exposições, seja na temática, com teatro, né? No último FIC, a gente fez um bate-papo com o Grupo Galpão, que lançou, né, uma adaptação de uma das obras, né, do Galpão para o teatro. Ela foi adaptada para quadrinho aí pela editora Nemo, se eu não me engano. A gente sempre teve uma relação com música também, já fizemos exposições, fizemos acho que por 2 edições, agora eu não vou me fugir o nome, gente, minha memória é horrível, mas é um evento que o pessoal ficava tocando música e os quadrinistas desenhando. A gente fez isso no Sesc, em parceria com o João, né, e ali, que na época, eu traço, com o pessoal do Traço, isso, obrigado, Regis, com o pessoal do Traço, a gente fez esse evento. Então a gente sempre buscou, porque o quadrinho ele não é uma linguagem solitária, né? Ele é uma linguagem que vai conversar com todas as outras. Mas a gente sempre procurou trazer essas outras linguagens, mas reforçando de que o FIC é um festival de quadrinhos, porque isso é importante. Porque como a gente tem uma fragilidade, né, o quadrinho, por ser se você comparar com música, com teatro, com literatura, é um mercado menor. É um mercado menor, mesmo que ele venha crescendo a cada ano, mas ainda é um mercado menor. Se você começa, sei lá, a botar muito cinema dentro do FIC, ele vai virar um festival de cinema em pouco tempo, porque ele vai ser engolido por aquela indústria, né? O cinema é uma grande indústria, que tem lei de incentivo própria, que tem investimentos gigantescos.
né? Mesmo que um cinema seja caríssimo, ou seja, você precisa realmente de muito dinheiro para fazer um filme, mas é uma indústria já consolidada, é uma indústria que tem suas entidades. Então, se a gente for fazer um festival onde a gente vai botar muita coisa de cinema, acaba que o cinema meio que acaba engolindo um pouco ali o festival. Então, a gente traz essas outras mídias, essas outras linguagens, mas desde que fique claro que é um festival de quadrinhos, que isso que a gente acha que é o mais importante. Posso falar um pouquinho dessa coisa de furar a bolha? Por favor. Eu acho que eu vou puxar um pouco o saco do FIC e aqui do nosso CDQCon também, porque eu acho que uma das principais coisas que faz o FIC ser esse sucesso que ele é, e agora como a gente está tentando fazer com a CDQCon, é que o FIC ele é e sempre foi gratuito. Ele sempre foi 100% gratuito para o público. E eu acho que isso é um diferencial tremendo exatamente para a gente conseguir furar a bolha. Porque uma vez que a gente não tem que cobrar o ingresso para isso, é muito mais fácil a gente conseguir atrair o público para vir experimentar o que é o quadrinho, o que é um evento de quadrinhos. E é a partir dessa primeira interação que muita gente se apaixona também. E eu, nos últimos anos, eu tenho começado a circular um pouco mais por esses eventos geeks grandes que a gente tem pelo Brasil. Então, já participei do CCXP, Anime Festival, Anime Friends, tudo isso. E eu acho que muita gente não consegue entender o que é o cenário de quadrinhos em Belo Horizonte, porque é muito diferente de todo o Brasil, gente. Realmente, a gente não sabe o que a gente tem, a não ser quando a gente vai para fora. Porque a cena de quadrinhos, o tanto de gente que a gente tem fazendo quadrinhos, consumindo quadrinhos em BH, é diferente de todo o cenário do Brasil, assim. A gente pode ir para São Paulo, a gente pode ir para Curitiba, a gente pode ir para o Rio. A gente não tem uma cena de quadrinhos igual a gente tem em BH. E a gente é muito agraciado de poder experienciar isso que a gente tem aqui. Não, é interessante quando você coloca essa questão da gratuidade e também do que a Afonso falou, né, do recurso público voltando para a própria população, né? Esses eventos, assim, não há nada de errado, né, em eventos que tenham ingressos. Não há nada de errado em eventos que tem que comprar ingressos. Ao contrário, isso mostra que existe uma economia criativa e a indústria funciona. Mas quando a gente fala de uma atividade cultural, né, de um espaço público e de pensamento de acessibilidade e diversidade, a gente está pensando na maneira como a gente pode atuar, né? Da mesma maneira que estamos aqui, através de um recurso público, através de experiências de cada um, né? Da força de vontade, da disponibilidade também dos nossos voluntários, executando atividades assim, como o FIC também acontece, né? O FIC tem também dessa proposta de, às vezes, em algum momento, um artista que está ali, ele está parado, ele se aposentou, mas é um momento dele se reativar com o público, né? De ter essa presença, dele ser reconhecido, né? Ter um resgate. Então, esses eventos que, como nós, o FIC, entre outros, acontecem, eles têm uma função não só de entreter, mas de informar, de dar acesso e de agir como um agente cultural, né? De transformar aquilo que às vezes está perdido, né? Que poucos têm acesso e de alguma maneira trazer esse acesso a essas pessoas. E nessas experiências, posso até dizer aqui que na própria montagem desse evento, nessa edição, me surpreende às vezes as pessoas estarem passando pela Praça da Liberdade e só de ver uma estrutura diferente associada com a palavra quadrinhos, elas retomam. Você falou do descobrir o amor, né? Mas tem muita gente que tem um amor abandonado, um amor esquecido. E eles retomam o amor pelo quadrinho. Então, assim, eu tive experiências aqui na montagem, esses dias, de um segurança que falou assim, olha, minha família gosta, tal, mas eu não sei aonde ir, vou tentar trazer. Então, assim, o início e também uma retomada da relação com quadrinhos, né? Afonso, a gente está chegando no seu tempo, tá ok? Podemos... Eu queria traçar mais uma pergunta para você, tá? Eu sei que você está diretamente relacionado também à biblioteca e eu queria saber se você tem expectativas, o que você gostaria de desenvolver ou o que a biblioteca gostaria de desenvolver no decorrer dos anos, né? Eu sei que é um processo demorado, mas que tem muita motivação, tem muito interesse. O que você tem de expectativa, ou o que a biblioteca tem de expectativa em relação ao espaço e ao público, né? E também à comunidade de quadrinistas aqui?
Só duas coisas importantes que eu deixei de falar. Primeiro, que espero que a CDQCon, né, que ela cresça, né, para ser um evento grande em Belo Horizonte. Isso é muito importante, que a gente tenha mais eventos grandes, né? Então a gente está vendo, né, o evento ele está se consolidando. Isso é muito importante, né? A regularidade, vocês não sabem, gente, mas é tão importante quanto o tamanho, é a regularidade do evento, né? O evento ele só se concretiza se ele tiver regularidade. Se as pessoas, olha, pô, tá chegando o mês tal, vai acontecer o evento de quadrinho ali na Praça da Liberdade. Então isso é muito importante, essa consolidação, né? O próprio FIC demorou muito a ter essa consolidação. E a gente sabe disso quando as pessoas ligam para perguntar, esse ano tem uma escola liga, olha, eu quero marcar os meus alunos para ir no festival, sem ter nada divulgado, sem nada. Então, isso é muito importante. O segundo ponto, né, que você falou da gratuidade, tudo isso é fundamental. Trazer, por exemplo, os alunos, as escolas, né, a formação do leitor. Porque a gente tem uma população gigantesca, potencialmente leitora de quadrinho, porque, né, boa parte aí já leu pelo menos Turma da Mônica, né? Então eu falo isso, que a gente tem ali entre as crianças, você tem um público gigantesco de quadrinho, mas é um público que não permanece nos quadrinhos, né? Ele paga de ler e não volta. Então, exatamente o que o Regis falou, né? As pessoas, essa memória afetiva, né, ela é estimulada e elas retomam e vê que, olha, pô, eu posso, esse quadrinho aqui não é só infantil, tem um quadrinho do estilo que eu gosto, de terror, de aventura, né? Um quadrinho alternativo, que, sei lá, que dialoga mais com as artes visuais, com as artes plásticas. Então, isso que é importante, né? Agora, em relação à pergunta, eu não estou mais aqui na parte geek, né? Eu trabalho no setor de obras raras, do outro lado, porque eu sou formado em História. Aí, quando estava reformando aqui o prédio, eu fui para lá e gostei, de lá eu não saio, né? Porque também não dá para fazer, né? Deixa o geek para o FIC. Mas, assim, a expectativa, eu acho, é crescer, é ter mais eventos de quadrinho, não só o evento de vocês, mas ter outros eventos também, ou ter outras coisas ligadas a quadrinho aqui durante o ano, não precisa ser só o festival, né, aqui. Podem ter mais oficinas, mais bate-papo, que as pessoas venham, que as pessoas ocupem um espaço, que elas venham pegar o quadrinho emprestado, que elas venham participar de um bate-papo, que elas venham participar de uma mesa de board game, que elas venham participar de uma mesa de RPG. É isso que a biblioteca, ela precisa criar mais eventos, ela precisa criar mais atividades, porque a gente, infelizmente, o livro ele vai perdendo, né? Ele concorre com outras coisas hoje em dia. Mas eu acho que não é só por causa da internet. É porque hoje a gente tem uma atenção, né? As coisas são mais variadas. Você tem muito mais evento em Belo Horizonte, você tem muito mais atrações na cidade. Então a gente precisa trazer essas pessoas de volta para a biblioteca. A biblioteca precisa abrir, eu estou falando isso por mim, tá? Não pela diretoria, por nada não. A biblioteca precisa abrir no final de semana, ela tem que abrir no sábado, ela tem que abrir à noite, né? Se possível, ela teria que ter uma filial no centro da cidade ou num outro bairro, né? O caminhão biblioteca agora tem que circular mais, ele é novo, então ele está começando a circular mais. É isso, porque muitas vezes a pessoa não consegue vir aqui porque você vai gastar 2 ônibus para chegar aqui, o ônibus está caro, o metrô está caro. Então é preciso ter a biblioteca, é preciso que os centros culturais tenham mais também atividades. A gente, né, aí falando um pouco pela prefeitura, quase todo centro cultural, acho que todo, tem uma biblioteca. É porque tem biblioteca que não está no centro cultural, mas todo o centro cultural da cidade tem biblioteca. Então, a gente tenta levar, o pessoal lá da biblioteca sempre que me pergunta, eu sugiro título de quadrinho, eles têm comprado títulos de quadrinhos, então quem mora aí perto do centro cultural, vai lá na biblioteca que vai ter quadrinho lá. É isso que a gente precisa fazer, uma interação maior com o público da cidade. Obrigado, Afonso. Afonso, eu vou então agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter topado participar dessa mesa. Se for possível, se você puder depois visualizar a exposição, né, vai ser legal também. E esperamos também nos ver no FIC, né, que está próximo aí. Você tem alguma última palavra sobre o FIC, a data, alguma coisa para quem já não está sabendo, antes para você poder ir? Spoiler. A gente adora spoiler. Gente, primeiro agradecer novamente. Tá muito legal. Eu cheguei mais cedo justamente para dar uma rodadinha aí para ver as coisas.
Desculpa, gente, que eu tenho uma consulta médica e eu preciso sair um pouquinho antes, mas deixa eu só pegar a data. Pra vocês verem, a data nem de cabeça eu sei ainda, né? A data do FIC é de 22 a 25 de 22 a 26 de maio, no Minas Centro. Aí muita gente vai falar, nossa, estava um calor insuportável. Sim, mas vai ser no segundo andar, é um espaço maior e um espaço com ar-condicionado, tá bom? Então estejam todas, todos e todos convidados para estarem lá no FIC. O FIC é todo gratuito, todas as atividades. A gente em breve vai começar a anunciar aí convidadas, convidados, homenageados. A gente vai anunciar curadoria, programação, daqui a pouquinho. É só seguir lá as redes do FIC que vocês vão estar sabendo. Não deve demorar muito não, tá? Oi. Não, não tem, tá? Pode ser que tenha, sei lá, um ingresso tipo Simpla? Pode, talvez. Porque a cada ano a gente pensa numa coisa para melhorar e tudo, tá? Mas ele é gratuito e aberto a todo mundo. Então, não tem nenhum tipo de cobrança ou inscrição prévia, não. Pode ter no máximo isso. Chegou lá na porta, abre aí o aplicativo, né, para pegar o ingresso, mas talvez nem tenha isso. Talvez seja como sempre foi, totalmente aberto, tá bom? Tem oficina Master, que é a oficina que tem inscrição prévia, tá? Então fique de olho. Deve abrir também rodada de negócios. Então quem aí é quadrinista, que quer conversar com uma editora, tem um projeto, deve abrir também por em breve a inscrição de rodada de negócios, tá bom? Então fiquem de olho, lançamento de livro, então é só ficar de olho nas redes sociais. Já aconteceu das mesas, já foram divulgados, né? A gente tem artistas de quase todo o Brasil vindo para o FIC, então você que é público vai poder comprar quadrinho do Amapá, né, do Mato Grosso, do Amazonas, do Rio, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, e aí vai. Bom? Muito obrigada, Afonso. Muito obrigado, Afonso. Uma salva de palmas para o Afonso. Afonso, obrigado, viu? Pessoal, então, dando continuidade aqui, a gente vai até as 15h30, mais ou menos, né? Pediu mais... A gente tem 10 25, minutinhos. Tá, 25. 10 minutinhos. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre... dar continuidade ao assunto da música. Foi interessante ver quando a gente teve essa pauta em mente, em como desenvolver uma relação do evento com essa pauta. Então... houve a ideia do livro, mas como trazer isso também para a identidade do evento, né? E aí vocês podem perceber pelas ilustrações, pelas marcas, né? A gente tem a participação aqui de 3 artistas, 3 quadrinistas que estão aqui presentes, né, na feira, que é da Laura Jardim, da Fabiana Signorini e da Kátia Schettini. Laura Jardim, que é coautora, né, de quadrinhos junto com o Fabrício, é tatuadora, também ex-aluna da Casa dos Quadrinhos, ilustradora, dançarina, fazendo essa relação, né, com outras vertentes. A Kátia Schettini e a Fabiana Signorini são uma dupla de artistas chamada Senhoritas de Patins. Tem trabalhos em conjunto, tem trabalhos individuais. Participam de coletâneas, né, de coletivos de artistas, e elas foram as nossas convidadas para poder ilustrar essas imagens, né? Então a gente passou para elas essa nossa temática, e aí eu queria conversar com os 4, nós 4 aqui, vocês 3, sobre como foi pensar nesses temas, né? Desenvolver essas pautas, porque eu achei muito importante, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento de uma relação de 2 aparentemente mídias diferentes, culturas diferentes, mas que exigem uma integração, né? Aí eu queria conversar com vocês através dessa identidade visual. Eu queria até escutar a visão da Anam, que ela entrou vendo acontecer, e esse ano ela entrou junto com as decisões, porque para quem soube do último evento, eu lembro do último evento, era a reabertura do anexo à biblioteca. Então a ideia era leitura.
a leitura de quadrinhos, você curtir ler quadrinho no ponto de ônibus, ler quadrinho em casa. E aí é quando tinha estourado o Aranhaverso. Então o Vitor Cafage, ele estava com a Aranhaverso na cabeça, assim, com aquele estilo, aquela técnica, e a gente falou: Vitor, a gente quer que as pessoas curtam ir na biblioteca ler quadrinho em tudo quanto é lugar, que é uma coisa gostosa e divertida de fazer. Então a última arte foi do Vitor Cafage, ele fez todo o material. E agora a gente queria uma coisa mais plural, vários artistas, aí decidido por vários artistas. Eu queria saber da Nami, o que ela achou, né, dessa passagem, como é que ela viu isso, ela fez parte? Quando eu me juntei aqui à produção do evento, a gente já tinha definido algumas coisas, e uma delas era exatamente que a temática desse ano seria a música. A gente vem tentando trazer algumas temáticas junto aos quadrinhos, já algumas edições da feira, e quando eu peguei esse bonde andando, eu pensei: nossa, como é que eu vou incluir isso no meu trabalho aqui dentro da curadoria, da produção? E eu decidi usar isso mais exatamente no sistema de curadoria. Todos nós aqui, nós estamos presentes na curadoria dos artistas do corredor. Então, todo mundo que está aqui foi selecionado por todos nós, de alguma forma. E a parte da minha curadoria foi exatamente buscar artistas que tinham algum relacionamento com a música nos trabalhos deles. Então, mesmo quem não está presente no Quadrinhos Sonoros, vocês podem ver que vários artistas que estão aqui, eles têm trabalhos inspirados em músicas, eles têm fanarts de bandas, eles têm algum relacionamento, algum estilo, alguma coisa que remete a algum estilo musical. Então a gente quis trazer essa diversidade mais dentro do nosso corredor. Interessante que tem K-pop, né? Sim, a gente tem muita gente que curte K-pop, a gente tem muito rock, pop, MPB, tem muita diversidade, tanto de artistas quanto de estilos musicais, e isso é lindo de ver, gente. E foi muito divertido também ver como que esses artistas encararam esse desafio, né, de reinterpretar a música, de se aproximar da música de formas muito diferentes, e que nos surpreendeu muito, assim. Na proposta da criação dos trabalhos, tinha alguns artistas que criavam uma espécie de videoclipes musicais, outros reimaginavam completamente a letra, as propostas, os cartazes da feira. E cada material que chegava com a gente se reunia pelo menos uma vez por semana, e a gente ficava sempre assim, muito embasbacado com a diversidade desses trabalhos. Nossa, chegava mensagem no WhatsApp e a gente ficava: nossa, olha só o que chegou agora. Amanhã a gente vai entrar nisso. Quem puder estar aqui com a gente, vai ter muita gente aqui no palco, porque é o lançamento oficial do livro Quadrinhos Sonoros. Eu queria só dar um parênteses exatamente disso que o Fabrício falou, que no caso da obra que eu ajudei, que o Newton Nitro está ali também, assim, ele criou toda uma saga de universo, de personagens, páginas e páginas de uma música que tem 4 estrofes, entendeu? Tem 6 frases na música. Aí ele criou civilização, personagem secundário. Aí você vai ler a história, você sente que tem muito mais coisa por trás. Você nunca vai ter ideia de tudo que o roteirista criou, mas você vai sentir na hora que você vê as imagens. Falou: ó, tem mais coisa por trás disso aqui, mas é uma sensação, porque você não vai ver nada disso no que o Tissot interpretou, porque eu fui mais a ponte entre o universo que o Newton criou da música e o que o Tissot pintou em aguada da música. Então tem muita coisa que é isso, que só ilustrando o que o Fabrício falou, é muita coisa que vai vir da sensação de você ler o Quadrinhos Sonoros. Mas se vocês pedirem pro Cris, vai ter spin-offs e continuações. Vamos deixar esses spoilers. Eu tô entrando na de amanhã, a gente tá falando do evento. Assim, o pessoal já tá vendo o original lá em cima, já vai, nossa, então foi assim. Não, vamos deixar um mistério. Acho que a gente podia dar um apanhado geral da programação. Vamos lá. Posso começar? Por favor. Gente, para quem está curtindo aqui o espaço do anexo, quem quiser ir lá nas áreas de oficinas conhecer um pouquinho mais do acervo de quadrinhos, a gente já está tendo plantão de fazer carteirinha da biblioteca hoje. Então vai até às 5 horas da tarde, vocês só precisam de um documento com foto, um comprovante de residência e R$3. Mas se vocês forem lá agora, quem não tiver essas coisas também tá tranquilo, pode trazer outro dia, só deixar o seu nome lá, para você já começar o processo de fazer a carteirinha. O acervo tá muito legal. E uma coisa que eu queria falar é que boa parte do acervo que está lá foram as doações dos artistas da feira do ano passado. Uma das contrapartidas que a gente coloca para os artistas, já que eles não têm que pagar pela mesa de estar aqui, a gente sempre pede alguma coisa de doação para servir como parte do acervo da biblioteca
ou como item de decoração. Então vocês vão ver alguns prints, alguns quadrinhos que também foram dos artistas da feira, o espaço está muito lindo, gente. E complementando, esse acervo, ele é tanto para a biblioteca do Espaço Geek e também do Espaço Cultural Casa dos Quadrinhos. Então, vocês encontram todos os trabalhos, alguns dos trabalhos dos artistas para acesso na biblioteca aqui e no Espaço Cultural da Casa dos Quadrinhos. Do lado de lá, Exato. Onde a gente vai realizar as nossas oficinas. Se vocês passearem na Praça da Liberdade, vocês já vão ver o professor andando com os alunos, com uma oficina chamada Andar e Ver, que é aprendendo a fazer um traço rápido ali do que você está vendo e criar uma história. Desenhar sem lápis e borracha, direto na caneta. Exatamente. Hoje, às 4 horas da tarde, a gente vai ter uma oficina de estilo de mangá. Personagem de estilo mangá. Com o professor Valdo. E aí, até abrindo, gente, Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, faleceu recentemente. E por uma coincidência, uma feliz ou infeliz coincidência, o Valdo está trabalhando exatamente os personagens do Akira Toriyama na oficina. Então, é uma memória, né? Veio aí no momento inesperado, mas está aí uma maneira de a gente homenagear o artista que ajudou muita gente aí a pensar sobre quadrinhos, né? E a ter o primeiro contato com a animação também. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente também vai ter a oficina Acertando no Improviso, com Dan Bretas. Daniel, que é apelidado de impressora humana, desenha direto com pincel, caneta, então ele vai passar um pouco dessas técnicas, né, para poder desenhar direto com esse pincel e tinta. Então, é uma oficina muito legal. E às 2 horas da tarde, a oficina Enfrentando Monstros e Criando Histórias em Quadrinhos, voltada principalmente para o público infanto-juvenil, com a profa Patrícia Garcia. Paty Garcia, que é professora no curso de artes para criança na Casa dos Quadrinhos e que também trabalha com ilustração super fofas, super coloridas. E domingo, o que acontece lá, Nami? Domingo a gente vai ter atividades com palco interativo, então domingo às 11 horas da manhã nós temos leitura dramatizada com 2 dubladores que vão vir dublar o quadrinho Samurai Boy, que é uma produção do Danilo Arueira, que está completando 10 anos esse ano, então a gente vai ter esse evento especial. Durante todo o dia a gente também vai ter estúdio de cosplay, então quem quiser vir fantasiado, vir participar, a gente vai ter o estúdio tirando fotografias profissionais, vocês não vão ter custo por elas também, a gente vai disponibilizá-las depois. E modelo vivo, que é o highlight do nosso dia. Como a gente é uma escola de artes na Casa dos Quadrinhos, a gente sempre tentou trazer essa atividade para a feira e a primeira vez está acontecendo com um twist muito especial, porque nós temos 2 cosplayers convidados para ser os nossos modelos. Com Fabiana Signorini, que é uma das ilustradoras que faz parte da identidade visual da CDQCon, direcionando a sessão. Então, ela vai dar dicas, né? Vai estar ali desenhando, ao mesmo tempo com os alunos, e os cosplays fazendo poses oficiais dos personagens. Né? E Nami, se eu não desenho, eu posso vir na oficina de modelo vivo? Pode, claro, a gente está aqui para ajudar todo mundo, a gente vai ter a monitoria da Fafá para estar ajudando. Os nossos voluntários também são todos alunos de artes, então eles estão aqui para ajudar vocês também. E nem precisa trazer material, a gente vai fornecer prancheta, lápis, papel. E é uma experiência muito legal, gente. A gente vai ter uma Rapunzel negra maravilhosa e um deus grego, literalmente. Vai ser maravilhoso. Pessoal, e lembrando que hoje a gente tem uma conversa muito importante, que é o painel de diversidade e acessibilidade. Para quem quiser continuar aqui no palco com a gente, daqui a pouquinho tem eu e a Jay maravilhosa que está aqui na plateia, falando no painel Coisa de Mulher, que é sobre criação de espaços femininos dentro de comunidades masculinas. Importantíssimo porque hoje é 8 de março, né, gente? Tá na pauta, é importante falar disso todos os dias, mas se é hoje que a gente tem atenção, a gente vai aproveitar isso. E 19h30 a gente vai ter um painel sobre acessibilidade, neurodivergência e consumo de HQs, junto com a Val Armanelli, a Eduarda Pereira e a Cleide Fernandes aqui da biblioteca, falando sobre acessibilidade no consumo e produção de quadrinhos. Vai ser super interessante. E no intervalo entre os painéis nós teremos... O Corredor dos Artistas. Animações. Nós vamos destacar o trailer e material de algumas das principais animadoras mineiras e a grande maioria das equipes que trabalham nesses estúdios de animação fazem quadrinhos e ilustrações também. Mas para fechar, eu queria que a Ana falasse rapidinho daqui do palco no domingo, que vai ter o concurso de cosplay e o Cospet, que o Cospet é inédito. A gente
vai ter o concurso de cosplay no domingo, às 4 horas da tarde. A gente tem vários cosplayers incríveis inscritos. Mas pela primeira vez a gente está conseguindo trazer o concurso Cospet, que é um desfile de cachorrinhos, gatinhos, jabutis, a gente não discrimina se tem pelo ou não, para vir trazer aqui os seus bichinhos para passearem aqui no nosso palco, já que o nosso evento é 100% pet friendly também. E pessoal, reforçando com vocês, a gente tem aqui nossos apoiadores. Então, Ludo Café, RPG Girls, Hulk Jogos Digitais, ó, aqui em cima de nós, é só subir. Subindo as escadas. Tá? Já tem as mesinhas lá prontas. E uma surpresa para vocês, a Panini Ponte está sorteando brindes para quem participa de atividades do palco e nas oficinas. Então, conhecimento e brindes. Então é isso, pessoal. Não esqueça o segundo andar. Dê um tempinho, quer relaxar, jogar um pouquinho, conhecer algum jogo também feito em Minas. Só subir a escada que é cheio de mesa lá para jogar. A gente vai deixar vocês, então, A produção agora. já tá matando a gente ali. Passem lá no balcão de informações para conhecer mais da programação do resto da feira. Tirem bastante fotos. Marquem CDQ.com nas redes sociais. Marquem a Casa dos Quadrinhos da Biblioteca Estadual de Minas Gerais. E boa feira para todos. Quanto mais vocês postarem e marcarem, mais o evento vai crescer no próximo. Exatamente. Obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigada, gente. Parabéns. casadosquadrinhos.com.br. Siga nossas redes sociais, divulgue, compartilhe, venha aos nossos eventos e até o próximo CDQ Cast.